Fala, empreendedor! Quais são as habilidades necessárias para o futuro? Será que aquilo que a gente sabe fazer, que a gente domina hoje, vai ser suficiente para daqui a algum tempo? Será que qualquer tipo de coisa que eu possa fazer vai realmente ajudar? É sobre isso que eu quero falar hoje. Vou falar sobre as soft skills. Espera aí que eu já volto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. É isso aí, empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre as soft skills. O que é isso? Como é que a gente entende melhor esse assunto? Como é que nos posicionamos para o futuro baseado nisso tudo, né? Mas enfim, antes disso eu quero te dizer que o nosso projeto Desafio 5x6 já está no ar, as inscrições estão abertas. Então, para você que ouve sempre, que assiste o nosso podcast aqui, que acompanha o podcast em tempo real, então eu quero te dizer que as inscrições estão abertas. Você pode ver isso pelas minhas e nossas, né? As minhas e da empresa da Tomás, as redes sociais, pelos contatos diretos. Se você está seguindo o nosso grupo do Telegram do Consultório Empresa, por lá você já recebeu o link e já deve estar fazendo. E estou muito feliz porque tem bastante... O grupo é muito grande de pessoas que já estão se inscrevendo no desafio. O desafio 5x6 não é um curso, mas ele é uma provocação para você que talvez tenha a necessidade e a vontade de querer aprender, de dar os primeiros passos na gestão. Então você vai ter uma provocação. Eu vou te mostrar que é possível fazer gestão. Eu quero quebrar alguns mitos, tá? Mas eu não pretendo transformar isso num curso completo de gestão, nada disso. É só para te mostrar que você pode sim fazer gestão, que não é um bicho de 7 cabeças. Então segue com a gente durante 5 semanas, de segunda a sábado, portanto 6 dias por semana, ao longo de 5 semanas, 30 dias. Eu vou provar isso para você, tá bom? Então segue lá com a gente. E vai ser um prazer te receber lá. Qualquer dúvida, informação que você precisar, fala comigo, eu com a minha equipe, que a gente complementa esse assunto. Muito bem, mas vamos lá, vamos falar então de soft skills. O que é isso? Hard skill? Hard skill seria o contrário do soft skill. Bom, existem habilidades, competências que a gente vai tendo ao longo da vida, né? E que a humanidade vai tendo, que são competências necessárias para um determinado momento, para uma determinada tarefa. Então, por exemplo, se a gente pensar em habilidades do passado, antigamente saber datilografia, por exemplo, era uma competência super legal. Eu cheguei a fazer isso, entrega idade, né? Mas eu cheguei a fazer datilografia, tinha que treinar lá, né? A, S, D, F, G, tinha que treinar a posição dos dedos naquela máquina que fazia aquele barulhão enorme, né? Que era mecânico mesmo o negócio. Enfim, a habilidade de aprender a mexer com o computador. Então as empresas falavam habilidade de informática. Informática, como se saber mexer no computador fosse algo muito diferente, o que já foi um dia, né? Então, essas habilidades, vamos chamar de habilidades do passado, já não fazem mais muita diferença hoje. As habilidades que a gente tem hoje, que são necessárias, por exemplo, um domínio de um Excel ali, talvez possa ser, né? Se é que já não é do passado isso, uma habilidade de você entender bem como é que mexe com as redes sociais, talvez seja, para alguns seja uma habilidade do presente, mas quais são as habilidades para o futuro? Baseado nessa linha de raciocínio, uma série eu não diria nem de cientistas, a humanidade está caminhando para uma nova classificação, tá bom? E essa classificação já ficou padrão, já virou padrão. Essa terminologia vem sendo trabalhada há algum tempo e já está virando, se já, né, que não virou já, uma regra, tá? E essa terminologia diferenciou as hard skills das soft skills. E a novidade é dizer que, até aí não é nada demais, você já vai entender, mas a novidade é que as habilidades do futuro estão muito mais carregadas nas soft skills do que nas hard skills. Então vamos entender o que é isso. O que é uma hard skill? Hard skill, ou habilidade dura, habilidade pesada, seria uma tradução mais ou menos literal, né?
ela tá dizendo que é aquela coisa, habilidade objetiva, habilidade técnica mais concreta. Por exemplo, a capacidade de fazer gestão de projetos, ou como eu falei, Excel avançado. Falar inglês, ter influência em inglês ali pode ser uma chamada de uma habilidade hard. Eu tenho a capacidade de fazer uma programação no software tal, capacidade de fazer uma cirurgia de não sei das quantas. Eu entendo de cirurgia cardíaca, isso é uma hard skill. Eu entendo de fazer faceta laminada, eu sei fazer bichectomia. Estas são hard skills. Eu sei fazer uma prótese de 3 elementos, eu sei fazer um all-on-4, eu sei fazer... Acho que você já conseguiu pegar o jeitão do que eu quero dizer. Então, essa habilidade técnica, clínica, por exemplo, ou do seu funcionário, se for, como eu brinquei aqui com o Excel, ou seja o que for, fazer uma gestão de projetos, isso é uma habilidade conceitual, capacitação direta. E uma hard skill, então, se desenvolve com um treinamento, com um curso. Eu posso fazer um curso presencial, um curso online, eu desenvolvo aquilo. Capacidade de tocar um instrumento, por exemplo, isso é uma hard skill, algo que eu vou aprender ali com treinamento e vou desenvolver aquilo e vou ser bom naquilo, vou conseguir ser bom naquilo, um idioma, seja o que for. Já uma soft skill é uma habilidade comportamental, entende a diferença? Habilidade leve, ou essa seria uma tradução mais literal, né? Habilidade leve, suave, é a ideia de ser uma habilidade comportamental. E o que o mundo está dizendo é que essas competências, essas habilidades comportamentais, elas são mais subjetivas e essas exatamente são as habilidades que o mercado hoje está preferindo, que já está usando para selecionar as pessoas. As novas empresas, principalmente as startups, empresas de tecnologia ou essas empresas mais inovadoras, elas contratam as pessoas prioritariamente baseado nas soft skills. Estas habilidades é que tem feito a diferença em quem é empregável e de quem não é tão empregável. Não é mais as hard skills, como foi no passado. Então, como eu falei para você, algum tempo atrás, se olhava no currículo a capacidade da pessoa em, por exemplo, em dominar uma ferramenta tal. Hoje em dia, o domínio da ferramenta é o mais simples, isso se consegue facilmente. Mas são as outras habilidades comportamentais, chamadas soft skills, que fazem a diferença na contratação da pessoa e na manutenção dessas pessoas numa equipe de sucesso. A sua equipe de sucesso, a equipe que você lidera, precisa de pessoas com essas habilidades, assim como você também precisa. Então são muitas as habilidades que são necessárias, que são capazes para isso, né? Que são úteis para esse novo formato. Mas hoje aqui eu quero mencionar com você apenas 5. Mas essa lista é muito maior. Eu tenho um artigo que eu quero que depois você veja, onde eu coloco 10 soft skills, que também ainda não é a lista completa de tudo que poderia ser e que é buscado pelo mercado atualmente. Mas vamos lá, vamos falar das 5 soft skills que eu quero te dizer quais são as mais importantes. Isso que eu estou falando não é necessariamente aqui só e apenas o Plínio, o Tomás, mas é também... pesquisas têm mostrado que estas soft skills que eu vou mostrar agora têm sido são as 10 mais utilizadas. Então eu vou falar 5 delas, as 5 mais importantes, por causa do nosso tempo aqui também, para não esticarmos demais. A primeira dessas soft skills que eu quero mencionar para você que foi nas pesquisas tem sido a número 1 para uma boa parte dos cargos. Claro que essa lista vai mudar de um cargo para outro, de uma função para outra, mas uma dessas habilidades novas, habilidades comportamentais novas, soft skills, mais desejada pelo mercado, que foi a número 1 na pesquisa geral, é liderança. Liderança é saber orientar as atividades dentro da clínica, da organização, da empresa como um todo e comandar a equipe de forma que isso aconteça de um modo mais suave, eu costumo dizer, sem danos colaterais, sem causar forte impacto, sem causar um estresse enorme nas equipes, como no passado muitas vezes se fazia um tipo de... Eu diria que não era liderança, o que muita gente fazia no passado era chefia, aquela coisa de imposição, o que absolutamente não cabe mais no mundo de hoje, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, né? Então, a habilidade, a soft skill, a habilidade de liderança, e isso não necessariamente é um cargo,
habilidade de influenciar outras pessoas com ideias e comandar com que projetos sejam realizados, mesmo que eu não seja o chefe com um cargo, ou seja, eu sou um líder do grupo, eu coordeno o grupo. Isso é fundamental. E as empresas pagam mais e querem mais pessoas com essa capacidade realmente de não só fazer algo além, de dar o algo a mais, mas de conduzir e influenciar outras pessoas da equipe a também darem o seu algo a mais. Isto é o que eles chamam de a soft skill da liderança. Então, vamos entender. Liderança é a capacidade que você precisa ter. Você precisa ter. E você talvez queira que a sua equipe tenha, ou pelo menos algumas das pessoas, que sejam pessoas com capacidade de motivar outras, pessoas que são automotivadas e com capacidade de motivar outras, influenciar outras pessoas a te ajudar a alcançar a visão. E você mesmo também tem que ser essa pessoa com capacidade de influenciar a sua equipe. Porque é extremamente comum eu ver pessoas que têm bons planos, bons projetos, mas não conseguem fazer aquilo acontecer. Geralmente isso é problema da cultura organizacional. Má cultura organizacional. É o jeitão da clínica que está doente. Mas esta cultura organizacional doente, ela vem em boa parte por um problema, por uma falha na sua capacidade de liderar, de influenciar pessoas, ok? Então, uma habilidade que você precisa se desenvolver cada vez mais, porque a habilidade do presente e do futuro é liderança. Vamos lá. A segunda soft skill, então, que eu quero colocar nessa lista, que as pesquisas estão mostrando, é mentalidade de crescimento. O que é mentalidade de crescimento? É a capacidade de aprender e se adaptar às ideias, de voluntariamente se colocar à disposição de mudanças, do novo, da inovação. É a vontade de crescer, é a vontade de buscar aperfeiçoamento, é a vontade de ser melhor hoje do que eu fui ontem, é a vontade que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Esta habilidade, percebe que as pessoas estão sendo contratadas hoje, os RHs estão contratando pessoas que tenham esta capacidade, este comportamento, essa habilidade comportamental, essa soft skill, que é alguém que quer crescer, é alguém que quer se desenvolver na vida. Ela quer entrar naquela empresa e sair daquela empresa 2, 3, 5, 10 anos depois, muito diferente de como ela entrou. Não só em cargos diferentes, em cargos de posições maiores, mas com uma bagagem de aprendizado, com experiências extraordinárias. Então repara, talvez você também não quer mais muito ficar parado no mesmo lugar e passar anos, sai ano e estar na mesma situação. Você quer se desenvolver. Essa capacidade de querer, essa habilidade, perdão, de alguém que quer se desenvolver é desejada pelo mercado. Começa a reparar como é que você faz a contratação da sua equipe, se sua equipe tem ou não essa habilidade, essa soft skill. Você enxerga nas pessoas que trabalham com você esta habilidade, essa skill de querer fazer algo melhor, de querer fazer algo diferente, de querer crescer. A pessoa fala assim, eu não quero ser isso aqui para o resto da vida, eu quero algo mais. Então ela carrega em tudo aquilo que a própria pessoa faz, ela carrega o desejo de crescer, de crescimento. E isso é uma habilidade desejada e acho que você tem e gostaria muito que a sua equipe tivesse também. Então o processo seletivo passa a ser em torno dessas soft skills e essa é uma que vale a pena você pensar também. Vamos para a terceira soft skill que eu quero mencionar hoje aqui. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É o autocontrole, é equilíbrio, é aguentar é bom, né? Aguentar pressão, é aguentar a pressão. Pressão do que é? Dos clientes, pressão do chefe, pressão do tempo, pressão dos projetos que eu tenho que fazer, dos superiores, não importa. Mas essas pressões são naturais, elas acontecem mesmo. Os clientes vão exigir algumas coisas a mais. Então, a gente vai ter momentos de tensão. Como que você e como que a sua equipe lida com o momento de tensão? Espana, estoura, quebra ou aguenta? Você já deve ter ouvido falar daquela
daquele fenômeno, né, de flexibilização que as pessoas têm, chamado resiliência. Uma pessoa resiliente é aquela que aguenta a pressão, ela enverga, mas volta e não quebra, né? Então, eu já falei sobre isso aqui também num outro podcast, quando eu falei sobre a antifragilidade, né? Então, inteligência emocional é isso. A pessoa que tem a inteligência emocional é aquela pessoa que consegue manter serenidade, equilíbrio, sabe a hora de não falar, sabe a hora de falar, ela consegue apaziguar, né, o local de trabalho. Então, repara que você precisa ter essa habilidade. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Pessoas bem-sucedidas são emocionalmente inteligentes. Mas você também tem que entender que a seleção, o processo seletivo de encontrar pessoas emocionalmente inteligentes ajuda você a criar um ambiente de trabalho saudável e que vai levar todo mundo para frente. Porque se na sua equipe tem pessoas que se estressa por qualquer coisa, qualquer tipo de pressão, começa a chorar, desanda, ou fica bravo, ou se revolta, faz bico, né? Começa com revoltinhas. Não dá, são pessoas crianças, são pessoas infantis, emocionalmente desequilibradas, que se irritam fácil, que explodem fácil. E pior, tem umas pessoas, principalmente no passado, que se orgulhavam, ainda tem um pouco hoje, que se orgulham. Eu tenho pavio curto, eu acho isso ótimo. Isso é completamente ridículo, ainda mais nos dias de hoje, ok? Então, essa habilidade do equilíbrio emocional, essa serenidade, é fundamental para o sucesso, para o profissional bem-sucedido, do seu caso e da sua equipe. Vamos para a quarta habilidade, quarta soft skill que eu quero destacar neste episódio do podcast Consultório Empresa. Autoconfiança. O que é autoconfiança? Autoconfiança é a pessoa ser seguro de si. Essa pessoa que confia em si mesmo, ela não tem insegurança. Vamos lá, existe a pessoa que é insegura, que ela nunca sente plena certeza das coisas, ela sempre tem dúvida, ela não consegue decidir, ela não consegue caminhar, ela não consegue dar o próximo passo, ela demonstra insegurança, na hora que ela vai falar, ela dá aquela titubeada, aquela gaguejada, porque exatamente ela não sabe se é bem aquilo, ela não consegue tomar boas decisões, às vezes nem clínicas. Pessoas inseguras não avançam na vida. Pessoas inseguras não avançam na vida. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Autoconfiança é, portanto, o oposto disso. Autoconfiança é... Claro que não é para chegar num nível de soberba, não é isso que eu estou falando. Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que buscar informações para me tornar seguro, e a partir do momento que eu sei isso, que eu bato no peito e falo, isso aqui deixa comigo que eu faço. Chefe, daqui que eu faço. Você não quer pessoas assim na sua equipe? Então, você quer pessoas então com autoconfiança. As pessoas, as equipes hoje das grandes empresas estão sendo selecionadas também porque têm autoconfiança, porque não são pessoas inseguras e que vão travar no momento da dificuldade e da pressão, similar ao que eu falei agora há pouco na soft skill anterior. Entende? Que outra habilidade necessária para você desenvolver, para você querer na sua equipe, é pessoas, e você mesmo, pessoas com segurança, né? Com autoconfiança. A quinta soft skill que eu quero mencionar nessa nossa lista aqui, e interessante, hein? Eu estou falando de pesquisas internacionais e com foco aqui na América do Sul. Essa quinta é muito, eu acho muito interessante, porque muita gente ainda negligencia isso. Essa quinta soft skill é criatividade e inovação. Como assim? Como é que é esse negócio? A habilidade, a skill, né? Essa habilidade, esse comportamento, essa habilidade comportamental que o mercado está valorizando e que você precisa desenvolver cada vez mais em você, é a capacidade de ver as coisas por novos ângulos. É a capacidade de ver as coisas sob pontos de vista diferentes. Tá, eu enxergo assim, eu já sei assim, ok, mas não transforme isso numa grande soberba, numa grande arrogância, numa grande miopia de não enxergar novos pontos de vista. Pode ser que outras pessoas da sua equipe vejam diferente, pode ser que as pessoas, o mercado veja diferente, seus concorrentes vejam diferente, enfim, não importa, seus clientes, e você está insistindo numa visão unidirecional. A capacidade chamada habilidade de criação e inovação, criatividade e inovação, é, portanto, aquela habilidade de
de quem consegue ver as coisas por múltiplos pontos de vista, por aquelas pessoas que conseguem ver fora da caixa, conseguem pensar e a encontrar soluções onde ninguém está encontrando. Sabe quando dá aquele problema que ninguém mais sabe resolver? Por quê? Porque o by the book, porque seguir a cartilha já não funciona mais? Então, é aí que pessoas com esta habilidade de criatividade, de pensar fora da caixa, de ser inovador, essa pessoa vê o que nós temos aqui. Lembra do MacGyver, né? Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho um clips, uma bexiga furada e eu tenho sei lá, um pedaço de pão. Então com isso eu faço uma bomba e vou me salvar aqui. Assim era o MacGyver, né? Uma fita durex e um clips, ele fazia um explosivo. Enfim, mas a ideia, né, sem os exageros aqui, é que a capacidade de criatividade e inovação é encontrar soluções onde ninguém está vendo a partir das coisas que existem. Então, quais são os elementos que eu tenho à minha frente? Eu tenho, é isso aqui que eu tenho, a situação é essa. Então, ao invés de chorar e lamentar, o que eu faço? Eu dou uma solução a partir daqui e bola para frente. Equilíbrio emocional e inovação, nova criatividade. Eu penso numa solução, eu penso numa saída, eu penso num caminho, eu penso num futuro, encontro solução para mim, para minha empresa, para minha equipe, baseado naquilo que eu consigo enxergar e que ninguém está enxergando. Essa habilidade vale ouro, essa habilidade vale muito. Todas elas valem, você está vendo, mas essa habilidade, muita gente quer pessoas assim na sua equipe. Então, o que as empresas hoje estão analisando, eu insisto em dizer isso, e muitas vezes eles não estão conseguindo emprego, às vezes é por quê? Porque ela está insistindo em mostrar para o empregador as suas hard skills, mas o que a empresa está tentando ver em você no processo seletivo é se você tem essas soft skills, e talvez eles não estejam conseguindo notar em você ou confirmar em você essas habilidades que eu estou mencionando. As outras que a gente ainda pode falar, eu vou mencionar aqui as que estão no artigo que eu quero que você depois veja, as demais, a gente ainda pode falar de comunicação interpessoal, comunicação mais assertiva, a gente pode falar de pensamento crítico, proatividade, organização do tempo, foco, consciência cultural e por aí vai. Essas são as habilidades, as soft skills que eu recomendo, que são a lista do que você precisa entender mais e mais por aí, ok? Obviamente, o profissional bem preparado é aquele que domina as hard e as softs. Então eu tenho que, vamos supor que você quer contratar um profissional para trabalhar para você, um dentista, um médico, um nutricionista, um psicólogo, um profissional que vai trabalhar para você. Você, obviamente, quer que ele domine a atividade clínica da cirurgia, do procedimento da prótese. Isso é uma hard skill. Então você quer que essa pessoa seja boa na prótese, bom no acabamento, bom na cirurgia, bom no processo, naquela mão. Isso é uma hard skill. Então você quer, hard skills são necessárias. Porém, eu não quero só a pessoa que é bom de fazer cirurgia, por exemplo, bom de fazer uma prótese, mas seja um espírito de porco. Seja aquela pessoa que desagrega a equipe, que fala mal, que cria um ambiente pesado, aquela pessoa que espana quando tem alguma pressão, aquela pessoa que não tem equilíbrio emocional, que sai brigando e xingando todo mundo. Eu não quero essas pessoas na minha equipe. Eu acho que você também já não quer mais pessoas assim. Isso significa que o mercado mudou e nós precisamos buscar esse equilíbrio entre as soft e as hard skills. A minha proposta com esse podcast de hoje é exatamente para você começar a enxergar isso, caso você ainda não esteja não estivesse percebendo isso, que o mundo está caminhando para um novo formato. E as habilidades que vão te levar ao sucesso, que vão te levar para o próximo nível, não são necessariamente as habilidades que te trouxeram até aqui. Se as habilidades que te trouxeram até aqui foram prioritariamente as hard, não será daqui para frente somente as hard. Talvez o que tenha te trazido até aqui já tenha sido algumas soft, só que você não percebeu. E agora talvez elas estejam mudando e aumentando sua força, seu poder de escolha. Portanto, colegas, fica aqui a minha sugestão, a minha dica para que você reveja a sua vida, a sua carreira, a sua formação e passe a escolher pessoas baseado também em critérios que vão além daquele óbvio de uma função ou outra que a pessoa pode fazer, ok? Pensa além do óbvio, ok? Bom, espero que você tenha gostado, que tenha te provocado o suficiente. Se for legal para você, cara, curte, coloca lá se inscrever, coloca sininho se tiver no YouTube, na plataforma que você tiver, cara, me ajuda a toda a nossa equipe a entender que você está gostando. Fala comigo, manda mensagem. Eu gosto pra caramba disso, isso me ajuda a entender o quanto eu estou acertando ou não nos temas.
continua propondo temas novos, eu tenho recebido sempre recebo gente sugerindo temas, então essa participação nossa é muito boa. Lembra de sempre entrar no nosso grupo, nossa comunidade do Telegram, chamada Consultório Empresa, procura lá, entra no Telegram, procura Consultório Empresa, entra lá no grupo, beleza, já vai estar com a gente lá todo dia quase, eu estou colocando um conteúdo legal complementar lá também, fica aqui o convite. Conhece os nossos cursos online, nossos cursos presenciais que em breve vão voltar. Então tudo isso aqui vai ficar sempre à disposição e sempre como um convite para que você possa mergulhar nesse nosso universo e conhecer mais sobre a gestão, sobre empreendedorismo, sobre marketing e tudo mais. Gostou? Então outra coisa que você vai fazer também é mandar para amigos. Sempre tem alguém precisando disso, então manda para os seus amigos também. Um forte abraço, uma excelente semana, que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.